Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo aqui no canal. Dessa vez, bora continuar resumindo Kaiju Number 8. No vídeo de hoje será o episódio 2. Se você já gosta de vídeo de resumo, já deixa o like aí no canal, se inscreve para não perder nada que eu vou postar aqui. E é isso, sem mais enrolas, bora pro vídeo. O episódio 2 começa recapitulando o que aconteceu no finalzinho do primeiro episódio, quando aquele monstro entra dentro do Kafka e ele se torna essa criatura meio kaiju. Depois disso a gente tem a abertura, que é feita toda em 3D, bem bizarrona, com uma música que eu não sou muito fã desse estilo, mas tá aí, tem quem goste. Bom, agora indo pro episódio de fato, a gente tem um flashback mostrando o Kafka e a Mina quando eles eram crianças, bem naquele momento que eles estavam estudando e tal, e o Kafka fala pra ela não se preocupar que ele vai sempre estar do lado dela. Bom, nesse momento ela imita ele e começa a tirar sarro dele, falando que ele lê muito mangá. Ele fica bravo e fala pra ela não contar pra mãe dele, porque senão ela vai espalhar pros vizinhos. A Mina agradece porque com os dois juntos ela não tem motivo pra sentir medo. E a gente corta pro tempo atual, onde ela tá se reunindo com a sua tropa, preparando para ir até o chamado, que teve no hospital de terem avistado um kaiju. Um alerta é soado, vários helicópteros vão em direção ao hospital. E lá dentro a gente tem a nossa dupla ali de trapalhões, tentando explicar as coisas para aquele velho senhor que chamou as autoridades. O Ichikawa fala pro Kafka dar um sorriso, que talvez o cara perceba que ele não é uma pessoa má, só que o Kafka tenta e não dá muito certo, e o velho acaba desmaiando. O Kafka vai conferir se o velho tá bem, ele põe a mão na parede e sem querer ele destrói ela. O Kafka se assusta percebendo que ele não tá tendo controle da sua força. Os outros pacientes saem das suas salas para ver que barulheira é essa, e eles acabam vendo o Kafka. Ele tenta se esconder e fala pro Ichikawa para eles fugirem. Ele fala para eles fugirem pela janela, e no momento que o Kafka vai tentar abrir a janela, ele acaba destruindo tudo de novo. Bom, depois disso os dois pulam pela janela. A gente corta para a Mina e o seu esquadrão, e eles acabaram de receber a notícia de que o Kaiju fugiu do hospital, e o pessoal tá evacuando a área ao redor. Bom, enquanto o Ichikawa vai correndo, ele vai pensando no porquê que o Kafka virou um kaiju. E quando ele olha para trás, ele vê o Kafka correndo atrás dele todo deformado, sem entender o que está acontecendo com seu corpo. De dentro da boca do Kafka sai um tentáculo com outra boca e acaba capturando um pássaro, e ele começa a comer o pássaro vivo. Depois disso ele acaba voltando ao seu estado normal, entre muitas aspas, na sua forma kaiju. E o Kafka fala pro Ichikawa que eles têm um grande problema, ele precisa fazer xixi. Aí o Ichikawa pergunta, mas como é que você vai fazer? Eu não tô vendo nada aí, olhando ali pra direção da virilha dele. E o Kafka entra em desespero porque ele é um homem adulto, então ele não quer fazer xixi na roupa. E bom, como ele não tava aguentando mais, ele acaba deixando sair. E o xixi acaba saindo pelo lugar mais inusitado possível, pelos peitos dele. Morrendo de vergonha, o Kafka fala que nunca vai poder se casar depois disso, porque ninguém vai querer ele. E o Ichikawa fala pra ele levantar logo porque eles têm outras coisas com que se preocupar. O Kafka pergunta pro Ichikawa se ele vai poder entrar na tropa de defesa dessa forma. Aí o Ichikawa fala de jeito nenhum, se ele aparecer lá dessa forma, vão matar ele na hora. O Ichikawa vê uma rua que tá bloqueada por algumas placas de não ultrapassagem e ele fala pro Kafka para eles se esconderem ali. O Kafka acaba escutando um barulho vindo da terra e ele consegue identificar que é um daqueles Yoju que eles enfrentaram no episódio passado. A tropa também acaba recebendo esse sinal e eles acabam se dividindo, cada um vai para um local. O Ichikawa fala que isso é bom para eles, com isso a tropa vai se dividir e eles terão mais chances para fugir. E ele fala para eles orarem, torcendo para que não tenha nenhuma vítima nesse incidente. Bom, a gente corta pro local da explosão, onde uma menininha tá chorando porque a mãe foi meio que soterrada ali por um armário gigante. Ela tenta ajudar, mas não adianta, o armário é muito grande, e aquele Yoju aparece bem na frente deles. A mãe fala pra ela correr, mas ela não quer sair dali, e no momento que o bicho vai abocanhar elas, o Kafka aparece e dá um socão nele que manda ele longe. O Kafka tenta conversar com a menina, mas ela tá com medo dele também. O Ichikawa chega, o Kafka levanta os escombros ali dela, e ele verifica que a mulher tá bem, só está inconsciente. Mas aí aquele Yoju reaparece pro segundo round, e aí o Kafka fala que vai tentar socar com mais força dessa vez. O bicho vem pra cima e ele prepara o socão e blau! O bicho explode quando é acertado pelo soco. E o Ichikawa fala que é bom que ele não ataque um humano com um golpe desse. Bom, o Kafka fala pra menininha que a força de defesa já vai chegar e que ele vai embora. Antes de ir embora, a menininha agradece ele por ter salvado ela e a mãe.
Bom, Kafka novamente tem o flashback dele e da mina, e meio que um vislumbre deles dois juntos, lutando contra os kaijus. O Ichikawa fala que eles precisam ir, ele já chamou a ambulância para elas, e o Kafka fala que ele não vai desistir de se tornar um membro da tropa. Bom, a tropa de defesa chega, ficam sem entender o que aconteceu ali. A mina vai conversar com a criança, ela fala que não precisa se preocupar, que eles vão exterminar todos os kaijus. E aí a menininha pede para que ela não extermine o kaiju bonzinho, aquele que salvou a mãe dela. Bom, e a mina faz uma cara de surpresa. Um tempo depois, no serviço do Kafka, o pessoal tá assistindo TV. Bom, é noticiado como o primeiro kaiju que conseguiu fugir da tropa. Com isso, ele também é um kaiju numerado, dando a ele o nome de kaiju número 8. E com o retrato falado daquele idoso e da menininha, eles fizeram um desenho de como seria esse kaiju. E ficou extremamente parecido. O Ichikawa chega no trampo, o pessoal tá assistindo a reportagem. Ele diz que já se passaram 3 meses desde aquele acontecido. O supervisor fala que chegou uma carta pro Kafka e pro Ichikawa. Essa carta é o resultado da prova para entrar na tropa de defesa. Ele diz que o Kafka foi mais cedo pro trabalho, então ele pede pro Ichikawa entregar o dele. O Ichikawa pega o papel dele, abre e vê que ele foi aprovado. Com isso, ele pega o papel do Kafka e vai levar para ele. Mas como o Ichikawa não conseguiu segurar a curiosidade, ele abriu o papel do Kafka e viu que ele também foi aprovado. E o pessoal ali do trabalho dele fica torcendo para que ele consiga passar, já que esse é o último ano que ele vai poder tentar fazer o exame. Bom, o Ichikawa chega onde é que tá o Kafka e ele tá almoçando, só que ele tá almoçando na forma dele de kaiju. O Ichikawa já chega dando uma voadora de 2 pés nele, perguntando por que ele tá se expondo dessa maneira, e o Kafka diz que de vez em quando ele acaba esquecendo. E aí ele tenta voltar à forma humana, só que ele volta meio termo, né? Meio que a boca dele continua de kaiju. O Ichikawa diz que no dia que tudo rolou, eles voltaram pro hospital e disseram que tinham fugido do kaiju. O Ichikawa entrega o papel pro Kafka, ele tem uma reação meio que tipo, não é o que eu esperava, e o Kafka fala que onde ele se dá mal é na segunda fase do exame. O Kafka diz que passou os últimos 3 meses tentando estudar uma forma de voltar ao normal, mas ele não conseguiu. Mas ele diz que mesmo assim ele vai fazer o exame. O Ichikawa fala que não vai desistir mesmo se algo acontecer com ele, mas se os dois passarem, eles serão meio que rivais. Bom, 10 dias depois, chega o dia da segunda fase, eles vão junto até o local do exame. É um local bem grande, cheio de guardas, e se o Kafka se transformar ali, ele vai ser morto em segundos. Uma garota loira aparece e diz que quer ficar na vaga onde o Kafka estacionou o carro da firma. Ela chama o Kafka de velho, mas ele fala que só tem 32, então ela fala, pra mim você é velha. Mas meio que assim, ela quer estacionar ali onde o Kafka estacionou, mas tem um monte de vaga. Só que ela falou que ela quer aquele porque o número da sorte dela é o 55. Daí ela diz que se cansou e ela mesma vai tirar o carro dali. Daí ela abre o sobretudo dela, mostrando que ela tem uma roupa por baixo, tipo aquela que o pessoal da tropa tava usando. Ela põe a mão sobre o carro da firma, conseguindo levantar ele e tirando do lugar. O Kafka e o Ichikawa ficam surpresos. O Kafka fica mais porque ela meio que danificou o carro da firma. Depois disso, finalmente a garota se apresenta. Ela diz que seu nome é Shinomiya e ela diz que tá sentindo um cheiro de kaiju vindo do Kafka. Com isso o episódio termina. Bom, esse foi o resumo do episódio 2 de Kaiju Number 8. O que vocês acharam? O episódio de hoje foi muito legal porque mostrou como o Kafka é poderoso na sua forma de kaiju e como que ele entrou ali pra história da tropa por ser o único kaiju que conseguiu fugir dela. No próximo episódio a gente vai ver ele fazendo o exame para admissão e vamos torcer para que ele consiga passar, não é mesmo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa um like e comenta aí o que você achou do vídeo. Então é isso, até a próxima e tchau!